Ei, boa tarde, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Deixe seu like, o seu comentário, o que você aprendeu com esse livro, né? De Esther. Estamos no 8º capítulo do livro de Esther. Você sabia que Esther é considerada uma das mulheres mais lindas da Bíblia? Está entre as 4 mulheres mais lindas. As mulheres mais lindas da Bíblia é Sara, Abigail, Raabe e Esther. Essas são as mulheres consideradas mais lindas da palavra da Bíblia, sabe? E Esther, a Esther, ela não tinha pais, ela foi criada pelo seu primo, né? E ela foi muito bem educada. Então, no Esther capítulo 8 agora, no finalzinho do capítulo 7, Amã foi enforcado. E quem, quem era agora? Ele era o homem de confiança do rei. E agora, quem será o homem de confiança do rei? Quem será? Ai, gente, sabe quem se tornou o homem de confiança do rei? Mordecai. Mordecai. Pois bem, para este ponto, o rei escolhe Mordecai ou Mardoqueu. Tem Bíblia que fala Mardoqueu, na minha fala Mordecai, tem outra que fala Mardoqueu. E aí, como bônus, ele se tornou administrador de todo o fundo que Amã levantou contra os judeus, que ele levantou um fundo para estar exterminando os judeus. Aí, gente, a rainha vai e intercede com a humildade, com a sabedoria, com o dom que Deus deu para ela. A, com lágrimas, Esther continuou derramando, pois ela precisava que o rei emitisse a ordem para todas as províncias, que eram 127, da Índia até a Etiópia. O rei, ele olhava para anulando a ordem da morte contra os judeus, porque já estava chegando o grande dia, o povo estava o grande dia do massacre, né? Falando em massacre, lamentável o que aconteceu em Cariacica, né? Teve um tiroteio lá na escola e uma criança e 3 professoras foram mortas. As pessoas estão brincando de matar as pessoas, né? Aqui a mãe estava por inveja pura do Mardoqueu, né? Vou falar mais um pouquinho assim, porque, igual eu falei, tem Mordecai e Mardoqueu. E ela estava pedindo, por favor, retira essa ordem e tudo. Anula. E aí ela estava pedindo, né? Anula, emita um decreto anulando a morte a morte contra os judeus. Aí, gente, o rei Assuero concede o desejo da rainha e muitos benefícios no novo edito, mas ele teve que passar essa ordem para o Mardoqueu e para Esther. Ele falou: vocês, como você agora é o segundo que está no lugar de Amã, que era meu homem de confiança, agora é Mardoqueu. Eu falei assim: você vai emitir, tá? Uma lei falando que, dando ordem aos judeus para lutar, porque ele não podia revogar a lei. Ele não podia revogar a lei. Então ele falou: dá uma ordem para eles lutar contra aquelas pessoas que forem matar os judeus. E quando aí ele falou assim: eu vou assinar com o meu anel, com o anel do rei, porque Mardoqueu que ia emitir essa nota e ia mandar, porque ele era o segundo maior depois de do rei Assuero. Aí, quando o documento chegou nas províncias, gente, houve tanta alegria e júbilo por parte de todos os judeus.
A tristeza deu lugar à alegria, júbilo e honra. E eles, né, eles estavam felizes demais. É por isso que surgiu esse nome de festa de Purim, tá? De Purim. Porque Deus, nós servimos a um Deus de amor e todo-poderoso, e Ele interfere nas diversas situações para abençoar seu povo e decretar vitória. E a vitória já foi decretada a nós. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso é muito lindo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele mandou o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Deus enviou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele venceu o nosso maior inimigo, que é a morte, porque a nós estava sendo condenado morte eterna. Mas quando Jesus se colocou em nosso lugar, sabe? Foi lindo, foi triste, foi um momento horrível, porque quando aquelas chibatadas batiam no rei Jesus, arrancava era pedaço de carne, mas ele morreu por amor a nós. Então, como se diz, Satanás caiu na própria armadilha dele. Satanás, ele é um perdedor, e aquele que confessa Jesus como Salvador se torna vencedor em Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo. Essa história, Amã, ele construiu uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai ou Mardoqueu. Mas quando o rei ele ficou sem palavras com aquela confusão que Amã arrumou, com aquele decreto, que o Amã, ele suplicou a rainha Esther para interceder por ele, e acabou caindo em cima da rainha Esther. Só sei que o rei entendeu que houve um assédio ali. E aí eles pegaram, né? E o Amã caiu em sua própria armadilha. Nós devemos tomar muito cuidado, evitar de desejar o mal para as pessoas, de colocar as pessoas em situações difíceis. Deus nos dá uma lição em todas as palavras da Bíblia, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque foi armado para Mordecai, mas a arma forjada para ele não prosperou. O inimigo perdeu. E o inimigo das nossas vidas está derrotado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o fim está próximo, gente. Está muito próximo. Vamos santificar as nossas vidas, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar, vamos voltar ao jejum, à oração, à prática de leitura da Bíblia, ao congregar. Breve Jesus voltará e a justiça será feita. Como se diz, né? Quando Amã chegou lá para estar conversando com o rei, para pedir para enforcar o Mardoqueu, o Mordecai lá, o que aconteceu? Ele colocou a mão no cetro lá, né? Porque o rei levantou o cetro, só podia entrar se o rei levantasse o cetro. Mas ali o rei agiu com justiça, né? Porque depois no segundo banquete da rainha, ela entregou a mão, o inimigo está aqui. E ele cobriram a cabeça dele e levaram ele para ser enforcado na forca. Os servos do rei falaram: tem uma forca de 20 metros de altura em frente à casa dele. E o rei falou: leve-o e o enforque. Então o inimigo das nossas vidas, ele tá derrotado em nome de Jesus. Mas para que possamos estar fortalecidos para vencer as armas forjadas contra nós, nós precisamos buscar Deus incessantemente. A rainha Esther, o que ela fez? Ela pediu jejum, ela pediu oração, ela também praticou, 3 dias de jejum e oração para tomar uma decisão de falar com o rei.
Existem certas decisões da nossa vida que precisamos jejuar e orar. Não decida nada sem pedir direção de Deus, porque tudo há consequência. Esse é o capítulo 8, tá? O decreto em favor dos judeus. Houve um decreto em favor dos judeus, que eles poderiam lutar, porque o rei não podia voltar atrás na lei que ele assinou quando Amã estava vivo. Mas ele deu autoridade para Esther e Mardoqueu constituir, levantar um outro decreto, dando direito aos judeus de lutar. Mas todos ficaram com medo dos judeus. Então, aquele que tem Deus, ele é respeitado. Deixe o seu comentário aí do capítulo 8 de Esther. Eu sou a evangelista Patrícia.